me chamo André e apresentarei o trabalho cujo título é Avaliação da ozonioterapia em pacientes com risco de osteonecrose medicamentosa dos maxilares e que realizaram exodontias. A ozonioterapia é uma terapia adjuvante do qual utiliza-se o ozônio medicinal e está sendo estudado dentro da odontologia. Na odontologia, o uso do ozônio se dá de forma local, havendo 4 principais formas de aplicação, sendo elas a água ozonizada, que é obtida pela ozonização da água obdestilada através de um gerador de ozônio no momento em que vai ser utilizado no paciente, o óleo ozonizado, que é obtido pela ozonização de um óleo orgânico industrialmente, sendo pronto para o uso, a injeção do gás ozônio, que é obtido no gerador de ozônio com o uso do oxigênio medicinal, e a inalação dos subprodutos da ozonização de um óleo orgânico, sendo chamados de ozonídeos. O ozônio possui ação dose-dependente. Em altas doses, o ozônio possui ação antimicrobiana, já em baixas doses, o ozônio possui ação bioestimuladora, como por exemplo, a estimulação do reparo tecidual, o aumento da oxigenação tecidual e a modulação do sistema imune. Em relação à osteonecrose medicamentosa dos maxilares, ou hemironge, sabe-se que há medicamentos que, quando utilizados, podem apresentar essa doença como reação adversa. Dentro desses medicamentos, vale ressaltar sobre os antirreabsortivos, que são os bisfosfonatos e os denosumabs, que têm como ação inibir a reabsorção óssea, e também é importante destacar sobre os antiangiogênicos, como por exemplo o bevacizumab, que possui como ação a inibição da angiogênese. No geral, os pacientes utilizam essas medicações para tratamento de câncer e de osteoporose. Bom, como é possível observar na imagem, clinicamente, a osteonecrose medicamentosa dos maxilares, ou hemironge, apresenta-se como uma exposição de tecido ósseo necrótico na cavidade oral, em que geralmente o paciente sente dor, podendo haver secreção purulenta. Para que a doença se desenvolva, existem eventos que podem desencadeá-la juntamente com o risco das medicações. Nesse sentido, os eventos traumáticos, principalmente as exodontias ou extrações dentárias, são os principais desencadeadores da hemironge. Portanto, deve haver um cuidado no manejo de pacientes que utilizaram aqueles medicamentos de risco à hemironge e que necessitam de exodontias. O objetivo desse estudo foi avaliar a ozonioterapia utilizada de forma preventiva durante o preparo para a exodontia em pacientes que utilizaram os medicamentos de risco para hemironge e que realizaram exodontias. Em relação à metodologia, o presente estudo trata-se de um estudo transversal retrospectivo, em que foi coletado dados provindos dos prontuários dos pacientes que foram atendidos pelo projeto de extensão Ozonioterapia em Odontologia do HUB durante os anos de 2019 e 2020. A amostra foi selecionada a partir de uma filtragem em que dos 120 prontuários analisados ao todo, 24 prontuários eram de pacientes que utilizaram medicações de risco à hemironge e que realizaram exodontias. Os dados para a coleta foram divididos em dados gerais e dados relacionados à ozonioterapia. As variáveis em relação aos dados gerais foram faixa etária, doença primária, presença ou ausência de fumo, dentes extraídos, gênero, tipo de medicação, causa da exodontia e comorbidades. Em relação às variáveis dos dados a respeito da ozonioterapia, destacam-se a dose do ozônio, sendo até 10 microgramas por ml, de 11 a 20 microgramas por ml ou acima de 20 microgramas por ml. A quantidade de sessões, sendo até 10 sessões, de 11 a 20 sessões ou acima de 20 sessões. A forma de aplicação, sendo o gás, o óleo, a água ou a inalação. E, por último, o desfecho clínico, sendo resposta total, resposta parcial e não resposta. Como resultados da coleta de dados dos prontuários, foi obtido os seguintes dados. Bom, uma média de idade igual a 57 anos, em seguida a proporção de gênero, sendo a maioria mulheres. A doença primária foi principalmente o câncer, sendo o subtipo mais comum o câncer de mama. O tipo de medicação foi principalmente o alendronato e o zolendronato, que são bisfosfonatos. Já em relação à presença ou ausência de fumo, a maioria dos pacientes eram não fumantes.
A comorbidade foi principalmente a hipertensão arterial sistêmica. A causa da exodontia foi principalmente lesões de cárie extensas ou que geravam odontalgia ou dor de dente. E, por último, os dentes extraídos, que foi principalmente o grupo de molares. Bom, em relação à forma de administração, em todos os pacientes houve aplicação do gás, da água e do óleo. A dose do ozônio foi principalmente 10 microgramas por ml, que é considerada baixa dose, até 10 microgramas por ml neste caso. A quantidade de sessões foi principalmente até 10 sessões. E o resultado mais importante sobre o desfecho clínico, obteve-se que a maioria dos pacientes apresentaram resposta total, ou seja, completa cicatrização do pós-operatório das exodontias com ausência de dor. Além disso, 3 pacientes apresentaram resposta parcial, ou seja, exposição óssea estável ou com regressão com ausência de dor, e nenhum paciente apresentou não resposta. Bom, resumidamente, os dados obtidos da pesquisa, principalmente os relacionados ao desfecho clínico e à ozonioterapia, nos apontam que, de forma preventiva, o ozônio se mostrou útil em evitar o desenvolvimento de hemironge no pós-operatório dos pacientes que necessitavam de exodontias e que realizaram. Bom, estou à disposição para quaisquer dúvidas e agradeço pela atenção.